Alô? Alô? Obrigado. Queremos saudar a todos os irmãos nesta manhã, aqueles que estão presentes aqui na igreja, aqueles que estão nos assistindo através da internet. Queremos saudar a todos os irmãos nesta manhã, aqueles que estão presentes aqui na igreja, aqueles que estão nos assistindo através da internet. Queremos saudar a todos os irmãos nesta manhã. A Bíblia diz que a ciência se multiplicaria, a ciência também traz alguns problemas às vezes para a gente, né? Mas nós queremos louvar a Deus nesta manhã, porque estamos na casa do Senhor, no dia do Senhor, e estamos dando continuidade ao seminário escatológico que começamos ontem à noite. Algumas pessoas têm perguntado se realmente vale a pena, se há necessidade de nós conhecermos aquilo que vai acontecer. Para que você, numa estratégia de guerra, é muito bom você conhecer o que o inimigo está preparando para que nós possamos enfrentá-lo. E na vida espiritual nós temos uma grande batalha pela frente. Aliás, cada dia da nossa vida é uma batalha espiritual, que nós estamos lutando contra as potestades espirituais da maldade, né? E nós usamos como texto básico para o nosso seminário o capítulo 13 de Romanos, versículo 11. Nós queremos lê-lo mais uma vez nesta manhã, onde diz: "E digo-vos isto a vós outros que conheceis o tempo." O cristão, principalmente o adventista do sétimo dia, ele tem por obrigação conhecer o tempo em que está vivendo. Por quê? Porque nós estamos nos preparando para ir para o céu. E vejam, irmãos, quando nós nos preparamos para uma viagem, nós fazemos os preparativos com antecedência. Nós precisamos conhecer o itinerário da viagem, o destino da viagem. E muitas vezes nós precisamos também estar preparados para algumas intercorrências nessa viagem. E Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz: "Já é hora de vos despertardes do sono." Por quê? A nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Ontem nós analisamos que todos os períodos proféticos que a Bíblia tem para nós já foram cumpridos. Se você tomar o livro do Apocalipse, os 22 capítulos de Apocalipse, você vai perceber que nós estamos já no capítulo 17. E os últimos acontecimentos serão muito rápidos. Falta pouco tempo para nós. Em 1844, teve início do tempo do fim. Em 2019, nós vivemos o fim do tempo do fim. E é interessante, queridos irmãos, que nesses últimos momentos da história da humanidade, a igreja vai passar por alguns acontecimentos marcantes. Alguns já estão ocorrendo, alguns eles são na mesma ocasião para todos. E alguns acontecimentos eles são pontuais. E nós queremos nessa manhã, baseado na Bíblia e no Espírito de profecia, mostrar à igreja o tempo em que nós estamos vivendo, o que já está acontecendo, o que está faltando para que Jesus possa voltar. Mas eu queria ler um pouquinho antes 2 pensamentos extraídos do livro Eventos Finais, da senhora White, que diz o seguinte: "Deus não tem impedido que os poderes das trevas levem avante a sua ímpia obra de poluir o ar, o que é uma das fontes de vida e nutrição." Meus amigos, em 1880, a senhora Ellen White, inspirada por Deus, já estava preocupada com o meio ambiente. É por isso que nós, como igreja, eu falei ontem à noite, nós somos o povo mais feliz
Porque além de todas as orientações bíblicas, nós temos um instrumento de confiança chamado Espírito de Profecia, um auxílio dado por Deus à igreja dos últimos dias. E vejam mais o que ela diz. Não somente é afetada a vida vegetal, mas o ser humano fica sujeito a epidemias. Isso nos diz alguma coisa em nossos dias? O que mais? Essas coisas são o resultado de gotas das taças da ira de Deus, que estão sendo derramadas sobre a terra e constituem apenas pálidas representações do que acontecerá no futuro próximo. Queridos amigos, ontem à noite nós usamos uma expressão de Martinho Lutero, quando ele dizia que o diabo é um cão acorrentado na corrente de Deus. O diabo só pode fazer aquilo que Deus permite. O diabo tem muito poder. E a vontade dele seria destruir toda a humanidade. Mas Deus está segurando os 4 ventos. Os anjos de Apocalipse estão ali segurando. Mas algumas gotas da ira de Deus já estão se manifestando. E estão nos advertindo. Agora vejam esse outro pensamento que eu acho extraordinário, que parece que foi escrito ontem. A fome aumentará. Epidemias levarão milhares de vidas. Perigos de todos os lados e também atuações satânicas estão por toda parte ao nosso redor, mas o poder moderador de Deus está sendo exercido atualmente. Queridos, nós estamos vivendo num período especial da história da humanidade. Isso para nós é um privilégio, mas acarreta uma profunda responsabilidade, principalmente, como Paulo disse, nós que conhecemos o tempo em que estamos vivendo. Quantas pessoas ao nosso redor não sabem do que está ocorrendo? Queridos amigos, ao conversar com uma pessoa num desses dias, ele me disse: vocês, adventistas do 7º dia, não podem se calar diante de todo o conhecimento que vocês têm que nos avisar. E é uma realidade. Não adianta nós ficarmos com conhecimento só para nós temos que passá-lo para os outros. Nessa manhã nós queremos rapidamente falar sobre alguns acontecimentos. Eu vou citá-los agora, depois nós vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. Reforma e reavivamento. Chuva serôdia, sacudidura, selamento, alto clamor, decreto dominical, perseguição, fechamento da porta da graça, pragas de Apocalipse. Esses acontecimentos, irmãos e amigos, eles vão ocorrer, alguns simultaneamente. Alguns já estão ocorrendo e outros vão acontecer. E nós precisamos conhecer isso, porque às vezes nós estamos tão envolvidos no dia a dia, nós estamos tão preocupados com as nossas atividades diárias, que nós esquecemos que o fundamental é estarmos preparados para o encontro com Jesus. Alguém no passado falou que o homem está preocupado com móveis, imóveis e automóveis, não é? Mas a nossa preocupação devia ser céu, eternidade, vida eterna. Vamos começar a falar um pouquinho nessa manhã sobre... Pode passar. Ali temos um texto da senhora White do livro Testemunhos Seletos, volume 3, página 275, que diz: tempos perigosos estão à frente. Todo que possui o conhecimento da verdade deve despertar e colocar corpo e alma e espírito sob a disciplina de Deus. Temos de amar a verdade para esse tempo e a ela obedecer. Tempos estão diante de nós, tempos difíceis, sem dúvida nenhuma. Vamos para o próximo. Ali está a sequência, não é bem nessa sequência, às vezes tem uma pequena alteração, mas esses são os acontecimentos que estão diante de nós. Pode passar para o próximo.
Um reavivamento da verdadeira piedade entre nós, eis a maior e mais urgente de todas as nossas necessidades. A igreja hoje não precisa mais de prédios. A igreja hoje não precisa mais de coisas supérfluas. A igreja, como indivíduos, nós, como membros da igreja, o que nós precisamos é um reavivamento da verdadeira piedade. E o que a senhora White diz? A mais urgente de todas as nossas necessidades. O que é um reavivamento? Mudança em nossa vida espiritual. Cumpre-nos, porém, mediante confissão, humilhação, arrependimento e fervorosa oração, cumprir as condições estipuladas por Deus em sua promessa para conceder-nos a sua bênção. Queridos amigos, a Bíblia diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se arrepender, o que é que Deus vai fazer? Queridos, às vezes nós precisaríamos fazer uma auditoria espiritual individual. Como está sendo a minha vida espiritual nesse momento? Eu aceitei a Jesus, agora eu estou salvo. Espera aí um pouquinho. Aceitar a Jesus é o primeiro passo. E hoje nós vamos ter aqui na igreja uma cerimônia maravilhosa, que é uma cerimônia batismal, quando uma pessoa está aceitando a Jesus como seu salvador pessoal. Mas esse é o início. Esse é o início do processo de santificação. A salvação tem 3 estágios: justificação, santificação e glorificação. Quando aceitamos a Jesus, somos justificados. A partir dali começa a santificação, uma vida diária em comunhão com Deus, um crescimento diário. Uma vez eu conversei com um ancião da igreja e eu convidei para o encontro de anciãos. E ele disse para mim: pastor, eu sou ancião há 30 anos, eu não tenho mais necessidade de assistir nenhum curso. E eu descobri, irmãos, que aquele ano tinha 30 anos, dá uma experiência só. Ele repetia a experiência todos os anos. Ele tinha parado no tempo e no espaço. Na vida espiritual, nós não podemos apenas aceitar o batismo, aceitar a Jesus e ficarmos assim. Não. Aqui está começando um processo que vai culminar cada dia melhor. É o ISO 2000 e não sei quanto para a vida espiritual. Hoje melhor do que ontem. E amanhã melhor do que hoje. Essa deve ser a nossa preocupação. Por isso que eu digo que às vezes nós deveríamos de parar, fazer um inventário espiritual. Como estou eu crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo? Queridos amigos, nós não podemos parar, não é verdade? Depois disso nós temos a chuva serôdia. Historicamente, os cristãos evangélicos, em sua maioria, fazem uma analogia entre a chuva literal e a chuva serôdia espiritual, que será uma dotação especial do poder do Espírito Santo, que servirá para capacitar e mover a igreja para a última pregação do Evangelho, antes do selamento das pragas e da volta de Jesus. A chuva serôdia já está acontecendo. Há 2 anos, em Ruanda, na África, houve um batismo. 100.000 pessoas foram batizadas. Meus irmãos, isso não é respingos, isso é chuva, e chuva torrencial. Há um projeto agora de evangelização da Índia. 1 milhão de pessoas devem ser batizados. Irmãos, isso é derramamento da chuva serôdia, isso já está acontecendo. E o que é que diz lá? É a dotação especial do poder do Espírito Santo que servirá para capacitar e mover a igreja. Irmãos, nós estamos satisfeitos com alguns respingos do Espírito Santo. E nós ficamos imaginando, mas que maravilha, as pessoas estão se convertendo, mas a dotação do Espírito Santo, assim como foi no dia do Pentecostes com a igreja primitiva, ela vai se repetir no final dos tempos. Agora, nós precisamos estar preparados para sermos usados pelo Espírito Santo.
Deus está ansioso para derramar o seu Espírito, mas não há vasilhames humanos para recebê-lo. Você e eu temos que ser esse vasilhame. Interessante que a chuva temporã, Moré e Yoré, é uma chuva precoce, acontecia no outono, preparado para a semeadura. E a chuva serôdia, Michael Wesh, chuva especial na primavera. Há 5 citações no Antigo Testamento sobre chuva serôdia. Mas eu quero destacar um pouquinho Oséias 6, versículo 3. Deus está disposto a derramar a sua chuva sobre nós, desde que nós abramos as comportas para receber. Queridos irmãos, vamos adiante. Depois da chuva serôdia, nós temos o selamento. Denomina-se selamento a um processo espiritual, invisível para os olhos humanos, que se acha em marcha e muito logo terminará no fim do tempo da graça. Por outro lado, o processo do selamento começa para cada cristão no dia da sua conversão e termina para ele por ocasião da sua morte ou o final do juízo investigativo. Quando você aceita Cristo, e Paulo fala isso aos Efésios e aos Coríntios, quando você recebe o batismo, você é selado pelo Espírito Santo. Há um selamento individual. Por exemplo, hoje nós teremos uma pessoa aqui que vai receber o selo de Deus através do batismo. Existe o selamento individual e existe o selamento final, aquele apresentado em Apocalipse, quando os anjos vão derramar sobre... Os anjos estão segurando os ventos da terra, ou seja, as circunstâncias. O que vai acontecer num determinado momento? As pessoas vão aceitar a Jesus. E então o anjo diz assim, espere um pouquinho, ainda tem gente para ser selada. E esse é o selamento da igreja. Vamos passar para o próximo item. Depois do selamento, nós temos o joeiramento, a sacudidura ou peneiramento. A sacudidura não é um ato, mas um processo. Assim como os sinais da vinda de Jesus, a sacudidura vai aumentando com a proximidade do fim, comparada às contrações do processo de parto. Nós falamos ontem à noite, né? Quando uma mulher está em estado de gestação, quando chega o momento do bebê nascer, começam as contrações. E elas são lentas e vão se acelerando. Assim vai acontecer. O peneiramento, o joeiramento, a sacudidura também já está acontecendo. E nesse período de pandemia, queridos irmãos e amigos, houve uma pequena sacudidura dentro da igreja. Eu pertenço a uma pequena igreja lá no Rio Grande do Sul, e nesse período da pandemia, foi um momento assim que aqueles que tinham desculpa de não ir para a igreja não foram mais. E de repente nós vimos com tristeza algumas notas nas redes sociais. Eu declaro que não sou mais adventista do 7º dia. Que tristeza, mas isso está previsto. A sacudidura. Eu me lembro quando eu era menino, criado no campo, meu pai plantava arroz, mas naquele tempo não era plantado com máquina, era plantado com aquela maquininha, né, que a gente ia batendo. E quando fazia a colheita do arroz, quando nós íamos, depois de bater o arroz com manguá, que era que 2 pedaços de madeira que faziam que o arroz se desvencilhasse do caule, né? A gente pegava o arroz, colocava dentro de uma peneira grande que tinha, chacoalhava e jogava para cima. O vento tirava toda a palha e a semente caía de novo dentro da peneira. O mesmo processo espiritual está acontecendo. Está havendo um peneiramento dentro da igreja. Muita gente está saindo, atraído por filosofias modernistas. Há muitas pessoas que estão duvidando dos princípios estabelecidos pela igreja. Nós hoje temos pessoas, inclusive pastores, que já não acreditam mais no espírito de profecia. Isso é joeiramento. A mim não me escandaliza nada disso. Outro dia um rapaz disse para mim, pastor, eu estou escandalizado. Engraçado. Eu não me escandalizo mais, porque eu já vi tanta coisa. E outra coisa, nós temos todas as advertências dadas pela Bíblia e pelo Espírito de profecia. Por isso que Paulo diz assim, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Eu preciso pregar o Evangelho para os outros,
mas eu preciso me alimentar e estar seguro de que essas coisas não vão mexer com a minha fé. A senhora vai diz no Testemunhos para a Igreja, no volume 4, página 51, Deus está agora sacudindo o seu povo, provando os seus propósitos ou motivos. Muitos serão apenas palha, pois não haverá neles valor. A minha pergunta para você nesta manhã qual é? Você é palha ou você é trigo? Você é grão cheio de energia. O outro pensamento diz, começou a forte sacudidura e continuará. E todos os que não estiverem dispostos a assumir uma posição ousada e tenaz em prol da verdade e a sacrificar-se por Deus e por sua causa, serão joelhados. Para mim, como pastor, não há coisa mais triste ao retornar para um lugar onde eu fui pastor de igreja, e eu fiz isso o ano passado, quando fui convidado para participar do aniversário da Igreja Central de Manaus, e ao perguntar sobre alguns membros do nosso tempo, e as pessoas dizem, pastor, infelizmente, abandonaram a fé. Esse é o processo do joelhamento. Queridos, a igreja será sacudida muito mais do que está sendo agora. Outro dia alguém disse para mim assim, pastor, eu não devolvo mais o dízimo, porque eu não confio na obra de Deus. E eu disse para ele, meu amigo, a minha responsabilidade termina quando eu coloco o meu dízimo na salva de ofertas. Essa é a minha parte. Dali para frente, a responsabilidade não é mais minha. Agora, eu não vou deixar de ser fiel a Deus, porque alguém é infiel a Deus. Eu faço a minha parte. E a partir dali é com Deus. Irmãos, nós não podemos confundir as coisas. A igreja é de Deus. Os obreiros são de Deus. Mas nem todos. E eu não posso agora abandonar toda uma fé que eu tenho por causa de alguém que não foi fiel, não. Eu quero orar por essa pessoa, para que ela se volte à igreja, para que ela se reconsagre a Deus. E outro dia, eu costumo sempre no final de semana mandar algumas mensagens, né, de bom sábado, tudo mais, bom dia de preparação. E uma pessoa que está afastada da igreja disse para mim assim, por que o senhor continua me mandando as mensagens se eu não sou mais da igreja? Eu disse, porque você é filho de Deus. Deus continua amando você e eu também. Não é porque você deixou a igreja que você vai deixar de ser meu amigo e que eu vou deixar de me preocupar com você. Vamos ao ponto seguinte. Depois da sacudidura, do joelhamento, então virá o quê? Alto clamor. O alto clamor, queridos irmãos, consiste no último apelo e advertência de graças, o derradeiro chamado de Deus a um mundo que tem se embriagado pelo vinho sedutor da Babilônia. Ele desafia o povo de Deus espalhado entre as muitas corporações religiosas a romper com o falso sistema de adoração e unir-se ao remanescente fiel, que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. Durante o alto clamor, a igreja, ajudada pelas providências e interposições de seu exaltado Salvador, difundirá o conhecimento da salvação tão abundantemente que a luz será comunicada a toda a cidade e vila. Estamos vivendo nesse período. Essa é a proclamação de Apocalipse 14, as 3 mensagens angélicas. Esse é o trabalho que a Novo Tempo está fazendo, o Hope Channel está fazendo no mundo inteiro. Queridos, as redes sociais hoje, outro dia um irmão disse para mim assim, pastor, que tristeza, né, com essa pandemia, a gente não pode mais fazer trabalho missionário de agora que podemos fazer trabalho missionário. Você tem à disposição aí as redes sociais para disparar mensagens de ânimo. E às vezes nós pensamos que isso não vai dar resultado, depende do espírito com que você faz. Eu, por exemplo, tenho um grupo de mais ou menos umas 300 pessoas que toda sexta-feira eu mando um feliz sábado para ele. Mas eu não mando apenas por mandar.
Quando eu olho para a pessoa que está ali no meu computador, ali no meu telefone ou no computador, eu começo a me lembrar de onde eu conheci essa pessoa. Quando eu olho para Jonilson, eu lembro que nós nos conhecemos em Ivatuba, né, Jonilson? E eu fico imaginando, naquele momento, como é que está essa pessoa. E eu oro a Deus por essa pessoa nesse momento. E vejam que resultados maravilhosos. A minha esposa, eu e a minha esposa, no Natal do ano passado, nós sofremos um acidente de carro, capotamos o carro, quase morremos. Foi um milagre. Mas a minha esposa ficou tremendamente afetada porque ela teve uma fratura no joelho esquerdo. E quando ela foi levada à cirurgia, o doutor Guilherme, eu cheguei para ele e disse: doutor, eu creio muito na oração, eu gostaria de orar pelo senhor e a sua equipe antes da operação da minha esposa. E nós nos abraçamos ali e fizemos uma oração. Isso já foi no ano passado. Aliás, no início desse ano, foi em janeiro. E eu também mando para o doutor Guilherme um feliz sábado, ele não é adventista. E ele agradece. E agora, no Dia Mundial de Ações de Graças, eu coloquei lá assim: hoje é o Dia Mundial de Ações de Graças. E eu agradeço a Deus por sua amizade. E ele respondeu para mim e disse assim: você não imagina como essas mensagens me ajudam. Você não imagina como é difícil a vida de um médico. Que estresse que nós passamos. E eu quero dizer uma coisa para você. Depois daquela cirurgia da Seroni, eu nunca mais fiz uma cirurgia sem antes pedir a bênção de Deus. Parece tão simples uma mensagem. Dispare essa mensagem com amor e você vai ter o resultado disso. Queridos amigos, ali tem uma parte que eu quero... durante o alto clamor, a igreja, ajudada pela providência e interposições do seu exaltado Senhor, difundirá o conhecimento. Que trabalho abençoado está fazendo a Novo Tempo. Interessante que durante essa pandemia, as igrejas fecharam e a Novo Tempo teve que contratar novas pessoas para cuidar do número avultado de pessoas que estão estudando a palavra de Deus. Esse é o alto clamor. Está clamando o quê? Temei a Deus e dai-lhe glória. Sai dela, povo meu. Esse é o momento. Vamos adiante mais um pouquinho? Depois do alto clamor, nós temos um outro evento, um outro acontecimento que é quase que simultâneo, né? Quando a mensagem for pregada em todo o mundo, que todas as pessoas estão ouvindo a mensagem de Deus, como a última advertência e chamado de Deus ao mundo. Então nós temos um outro acontecimento que é decreto dominical. Pastor, mas esse negócio de decreto dominical é verdade mesmo, é verdade. Aliás, nos Estados Unidos, em alguns estados católicos, já existe o decreto dominical há muito tempo. Tem lugares que você não pode fazer nenhuma atividade. Por exemplo, vai lavar o carro domingo, eles não permitem. Porque há um decreto dominical que você... Num estado, em outros não. Quando os Estados Unidos, em 1976, celebrou o bicentenário da independência dos Estados Unidos, o decreto dominical já estava pronto. E ele só não foi colocado em prática porque havia senadores judeus que impediram isso. O que é o decreto dominical? O decreto dominical é uma imposição civil e religiosa que obrigará todos a observar o domingo como dia de guarda. Será uma versão moderna do antigo decreto promulgado por Constantino em Roma a 7 de março do ano 321, no chamado Edito ou Édito de Constantino. Isso está para acontecer. Interessante que, alguns anos atrás, o vice-presidente da República dos Estados Unidos, Al Gore, ele fez um tratado sobre ecologia. É um tratado, se vocês entrarem, por exemplo, no YouTube, quando vocês entrarem no YouTube, Al Gore, e vocês vão descobrir ali um tratado que ele fez tratando da situação climática. E, meus queridos amigos, é uma coisa tão bonita, tão extraordinária.
E ele diz que o mundo está precisando, para nós salvarmos o planeta, de um dia de cessar todas as atividades. Nenhum caminhão andando na rua, nenhuma fábrica, nada, uma parada total. E qual é o dia que ele sugere? O domingo. Na mesma época que Al Gore estava fazendo isso, lá na Europa, o Papa escreveu uma encíclica, Papa João Paulo II. Ele escreveu uma encíclica sobre a família. Eu li essa encíclica, ela está à disposição também. Queridos amigos, quando você lê aquela encíclica, você acha que ele pegou o espírito de profecia para falar sobre a família. É impressionante. Defendendo a família, os poderes da família, e ele vai dizendo que a família precisa se reunir, e ela tem que ter um dia especial para a família. Qual é esse dia? Primeiro dia da semana. Então vejam que o quebra-cabeça está realmente acontecendo. E essa questão do decreto dominical não está muito longe, não. Na Europa existe hoje um movimento muito grande para que todos os trabalhos aos domingos sejam paralisados, para que a família possa se reunir. O motivo é nobre. A gente sabe que o inimigo está trabalhando. E vejam lá o que diz o Espírito de Profecia no Grande Conflito, página 445. Quando as principais igrejas dos Estados Unidos, ligando-se em pontos de doutrina que lhes são comuns, aqui não diz que eles vão se unir todos os princípios deles, não, os pontos que são comuns, influenciarem o Estado para que imponha os seus decretos e lhes apoie as instituições, a América do Norte protestante terá então formado uma imagem da hierarquia romana e a aplicação de penas civis ou dissidentes será o resultado inevitável. Queridos, quando essa pandemia agora obrigou as pessoas a fazerem um decreto, lockdown, ninguém pode sair, todo mundo obedeceu no mundo inteiro. Isso, queridos amigos, é um tubo de ensaio para o que está para acontecer logo, logo. E nós deveríamos acordar, nós deveríamos de cair em cima da Bíblia, estudar e nos prepararmos, ter uma comunhão com Deus diária, nos fortalecer. Porque, queridos amigos, os argumentos que o diabo vai apresentar nesses últimos dias, eles serão terríveis. E somente aqueles que têm uma comunhão com Deus vão poder resistir. E o que vai acontecer, então, depois do decreto dominical? Quando acontecer o decreto, vai começar uma pequena perseguição. E aí haverá um tempo de angústia, que é chamado pelo Espírito de Profecia, tempo de angústia prévio. Esse período de angústia prévio é antes de fechar a porta da graça e após o decreto dominical. Não é o período mencionado em Daniel 12, que ocorrerá após o fechamento da porta da graça. E a senhora White, escrevendo em 1847, ela disse: uma grande crise aguarda o povo de Deus. E ao início do tempo de angústia prévio, fomos cheios do Espírito Santo naquele tempo, para difundir o quê? Proclamar o sábado mais amplamente. E ela diz, depois, numa outra, em Primeiros Escritos, página 33, ela diz assim: o início do tempo de angústia ali mencionado, em 1847, não se refere ao tempo em que as pragas começarão a ser derramadas, mas um breve período pouco antes, enquanto Cristo ainda está no santuário. Bem, irmãos, o que vai acontecer? Quando sair o decreto dominical, haverá uma ampla discussão com relação a esse decreto. E nós, que conhecemos o que vai acontecer, o que nós temos que fazer? É hora de nós sair das grandes cidades, né? E aí haverá um pequeno período de angústia, porque nesse período ainda algumas pessoas poderão ser até mortas, aprisionadas e perderão a vida. Mas esse é um pequeno momento de angústia. O que é que diz agora? Depois desse pequeno tempo de angústia, quando sair o decreto dominical, o que é que vai acontecer? Duas coisas vão acontecer, uma aqui na terra e outra lá no céu. Qual é?
Vamos ao próximo. Fechamento da porta da graça. Apocalipse 22, 11 vai se cumprir. Aquele que é santo, continue santo. Aquele que é pecador, continue pecador. Não haverá mais chance. E o que vai acontecer, irmãos? Aqui na terra, o Espírito Santo de Deus vai se retirar. De quem? Dos ímpios. Os filhos de Deus manterão o Espírito Santo com eles. E lá no céu, Jesus vai fazer a segunda declaração do está feito, está consumado. Lembre-se que lá na cruz, quando Jesus morreu, depois de ele até pedir para que Deus passasse dele aquele cálice, no momento ele disse, está consumado. Pesquisando um pouquinho sobre essa expressão está consumado, ela vem do grego tetelestai. O que quer dizer tetelestai? Você adquiria um produto e ficava pagando esse produto. Quando você terminava de pagar esse produto, você ia lá com o documento e eles punham um carimbo em cima, tetelestai, está pago, está liquidado, finalizado. Quando Jesus falou lá na cruz, tetelestai, está consumado, Jesus havia cumprido a sua promessa e o seu desígnio salvador. Mas ainda teria um outro trabalho no santuário celestial que começou em 1844, a purificação do santuário. Só que quando se fechar a porta da graça, vamos ver o que a senhora vai nos ensina a respeito disso. Um anjo que volta da terra anuncia que a sua obra está feita. O mundo foi submetido à prova final. E todos os que se mostraram fiéis aos preceitos divinos receberam o selo de Deus vivo. Cessa então Jesus de interceder no santuário celestial. Levanta as mãos e com grande voz diz, está feito, está consumado. E toda a hóstia angelical depõe suas coroas ao fazer Cristo solene aviso. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. Quem é santo, seja santificado ainda. Todos os casos foram decididos para a vida e para a morte. E é interessante que depois do fechamento da porta da graça, aí começam a cair as pragas. Vamos passar para o próximo slide, né? As últimas pragas de Apocalipse 15, 16 acontecerão quando? O Espírito Santo se retira da terra. Quando Deus afrouxa a corrente que segura Satanás e deixa Satanás fazer o que quiser. Irmãos, muitas vezes nós não imaginamos como Deus tem sido bom para conosco. Os israelitas vinham do Egito para Canaã. Deus já tinha feito tantos milagres na vida deles. E é interessante que Deus, o deserto era cheio de serpentes venenosas. Mas Deus repreendia as serpentes. Mas um dia eles blasfemaram contra Deus e Deus simplesmente retirou a proteção. E o que aconteceu? Uma multidão morreu picada pelas serpentes. As serpentes estavam ali. Mas Deus não as permitia agir. Irmãos, quando a porta da graça se fechar, Deus vai retirar a sua proteção. E aí o diabo vai tomar conta, vai ser terrível. E nesse momento, o que é que diz lá? O povo de Deus não estará livre de sofrimento. Mas enquanto perseguidos e angustiados, conquanto suportem privações e sofram pela falta de alimento, não serão abandonados a perecer. O Deus que cuidou de Elias não desamparará nenhum dos seus abnegados filhos. Aquele que conta os cabelos de sua cabeça, deles cuidará, e no tempo da fome serão alimentados. Enquanto os ímpios estão a morrer de fome e pestilência, os anjos protegerão os justos, suprindo-lhes as necessidades. Para aqueles que anda em justiça, cumpre-se a promessa de Isaías 33, não te desampararei, nem te deixarei. Tem algumas pessoas, um dia eu preguei na igreja um sermão desse, e na saída uma pessoa disse para mim, pastor, eu estou assustado. Eu disse, pois não devia. Como não? O senhor fez um sermão terrorista? O senhor está fazendo... Minha irmã, se eu não fizer, a Bíblia diz que as pedras clamarão. Nós precisamos saber o tempo em que nós estamos vivendo. Mas o que Jesus disse?
Quando essas coisas acontecerem, o que nós deveríamos de fazer? Levantar a nossa cabeça, por quê? Porque a redenção está próxima. Que bom que está acontecendo isso, porque Jesus está nas portas. Agora, por que algumas pessoas ficam indignadas? Porque não estão preparadas, não estão percebendo e não querem se preparar. Isso é alarmismo. Sabe o que alguém disse para mim uma vez? Quanto é que eles lhe pagam para fazer sermão alarmista? Isso é só para o pessoal largar dinheiro na salva. Que ideia Satanás coloca na mente das pessoas. Nós precisamos despertar, nós estamos vivendo nesse tempo. Nós precisamos, queridos irmãos, urgentemente tomar uma posição. Hebreus 12, versículo 5 diz: não te deixarei nem o quê? Desampararei. É claro que, nesse momento das pragas caírem, vem o livramento final. Depois nós vamos passar por uma... Aí sim, nesse período que as pragas caírem, nós teremos a grande angústia de Jacó. Não é que o Espírito Santo não esteja mais conosco, mas nós estamos agora imaginando, será que eu confessei todos os meus pecados? Interessante, irmãos, quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando mais religioso. Eu até brinco com a minha esposa, às vezes a gente ora 2 vezes, né? A gente pergunta, já oramos hoje? Vamos orar de novo. A gente vai ficando religioso. Mas uma coisa que eu aprendi, irmãos, toda noite, quando eu deito na cama e vou dormir, eu tenho uma frase que eu falo com Deus, e a minha frase é a seguinte: Senhor, se esta for a última noite minha aqui na terra, perdoe todos os meus pecados e me salva para o teu reino. Irmãos, nós precisamos estar preparados. Nós não sabemos quando vão acontecer conosco alguns problemas. No ano passado, quando eu estive em Manaus, eu tenho 2 bons amigos lá, Jonilson. E na última noite que nós estivemos lá, eles nos convidaram para comer um tambaqui, que é o peixezinho do Amazonas. E nós nos reunimos e conversamos. E o Joel, que era um amigo meu, ele falou assim: nós devíamos estar mais próximos para nos reunirmos mais vezes. Mal sabia ele que era a última vez que nós estaríamos juntos. Os senhores sabiam que esse pequeno grupo que está aqui nunca mais vai se reunir? Nunca mais, é a última vez. As mesmas pessoas, na mesma circunstância. Por isso, irmãos, nós temos que levar a sério as advertências de Deus. Nós temos que nos preparar. E faria bem para nós, irmãos, quem sabe hoje à tarde, fazer aquela auditoria espiritual na nossa vida. Como é que está a minha vida? Tenho alguma coisa pendente com algum familiar, com algum amigo? Tem alguma coisa que eu gostaria? Eu não quero deixar nada para trás. Pastor Newton, de Maringá, ele foi visitar o pai dele, que estava muito enfermo, já estava no final da vida. E ele perguntou para o pai dele: papai, o senhor tem alguma coisa a me dizer? E o pai dele disse: filho, eu estou tranquilo nas mãos de Deus. Que maravilha! Tranquilo nas mãos de Deus. Queridos, mas vem o livramento final. Ao cair as pragas, quando o Espírito do Senhor se retirou da terra, mas não dos filhos de Deus, os ímpios procurarão achar um culpado para essas calamidades e se voltarão contra os filhos de Deus. Decide-se dar o golpe numa determinada noite. Foi à meia-noite que Deus preferiu livrar o seu povo. Estando os ímpios a fazer zombarias em redor deles, subitamente apareceu o sol, resplandecendo em sua força, e a lua ficou imóvel. Os ímpios olhavam para esta cena com espanto, enquanto os santos viam com solene alegria os indícios do seu livramento. Que promessa, que maravilhosa. Nós não precisamos temer ao futuro, diz a senhora Vai.
a não ser que venhamos nos esquecer o que Deus fez por nós no passado. Nessa auditoria espiritual, comece a lembrar o que Deus fez por você até agora. Eu gosto muito de um hino que fala: conta as bênçãos, contas quantas são. Irmãos, quando eu começo a contar as bênçãos, uma vez eu fui chamado por uma senhora, e quando eu cheguei na casa dela, ela estava muito triste, muito aborrecida, e ela disse para mim o seguinte: pastor, eu não tenho mais alegria de viver. É tanta coisa ruim que me acontece. Onde é que está Deus? E eu disse para ele: irmã, a senhora ficaria chateada em pegar um pedacinho de papel e uma caneta? Eu disse: não, então pega lá. E aí eu comecei a fazer uma lista de bênçãos que Deus derramava sobre ela. E essa lista de bênçãos foi tão grande que ultrapassou extraordinariamente o que ela estava sofrendo. É que nós esquecemos rapidamente aquilo que Deus faz. E lembramos só aquilo que nós, às vezes, colhemos por consequência dos nossos próprios atos. Queridos irmãos, nesta manhã, o céu está alegre, porque um filho teu está entregando o seu coração a Jesus. Nós vamos ter aqui na igreja uma manifestação do selamento de Deus individual, com o batismo do nosso querido irmão Adolino. O irmão Adolino estudou a palavra de Deus, tomou uma decisão ao lado de Jesus. O batismo em si é apenas uma demonstração pública da aceitação de Cristo. Mas ele já aceitou a Jesus no seu coração. E nesta manhã, a igreja de Campo Largo vai ter o selamento da vida do irmão Adolino. Irmão Adolino, o senhor está aceitando a Jesus como seu Salvador nesta manhã. Que bênção. Eu sempre digo que quando há uma cerimônia batismal, devia ser feriado em toda a cidade. Porque lá no céu há alegria por um pecador que se arrepende. Querido irmão Adolino, rejeitando o mundo e os seus prazeres, aceitando a Cristo como seu Salvador pessoal, o pastor Leandro, usando das suas atribuições de pastor ordenado, o batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma salva de palmas, irmãos. Alegria no céu, né, pelo irmão Adolino? Que Deus abençoe, irmão. Queridos, nesse momento eu queria fazer quero me dirigir a você nessa manhã. A você que está presente aqui na igreja, e a você que está nos ouvindo e vendo através da internet. Hoje é o dia da salvação. Hoje, Deus está convidando você para fazer uma decisão como o irmão Adolino. Hoje Ele está pedindo para você entregar o seu coração a Ele. Você já reparou na Bíblia que há poucas coisas que Deus pede para a gente? Mas uma delas, o que é que Deus diz? Dá-me, filho meu, o teu coração. Eu não sei o que vai acontecer na sua vida e na minha vida daqui para frente. Talvez esse seja o último momento em que nós estamos nos conversando. Mas eu queria fazer um apelo para você. Aceite a Jesus. Entre em contato com o pastor Leandro. Entre em contato com algum membro da igreja adventista. Estude a palavra de Deus. Faça um curso bíblico. Entregue seu coração a Ele nesta manhã. E durante a sua vida,
você vai receber as bênçãos que Deus tem prometido para os seus filhos. Estamos no limiar da eternidade. Não há mais tempo para procrastinar. Hoje, a Bíblia diz, é o dia da salvação. Que Deus nos abençoe, e eu gostaria de pedir à igreja que ficasse de pé para nós fazermos a oração final. Querido Deus e nosso Pai que estás nos céus, nós te agradecemos porque tu não tens deixado a tua igreja sem comunicar tudo aquilo que vai acontecer. Nós sabemos o tempo que estamos vivendo. Agora nós precisamos nos preparar melhor. Nós precisamos colocar isso como prioridade da nossa vida. Que os jovens possam pensar na sua faculdade, mas não esqueçam de entregar o seu coração ainda jovem para Deus. Aqueles que estão numa idade mais avançada, que pensem quantas bênçãos Deus derramou sobre eles, e que eles possam retribuir, devolvendo a Deus o seu coração. Abençoa, querido Deus, esta igreja, abençoe o pastor desta igreja, abençoe a todos os oficiais dessa igreja, e que nós todos juntos nos preparemos para um dia estarmos contigo nas mansões celestiais. Amanhã à noite nós vamos ver o que vai acontecer quando Jesus voltar, e como será prazeroso participar da caravana que vai subir aos céus com Jesus. Despede-nos com a tua paz e o teu amor, em nome de Jesus. Amém.